Fala galera, tudo bem? A lista da França trouxe uma das grandes bombas da semana e dos últimos tempos no futebol de seleções, né? Benzema de volta. Benzema não joga pela seleção da França desde 2015, desde todo aquele escândalo envolvendo o Valbuena na época, ele foi afastado, ele ficou fora dos planos e agora ele volta para a disputa da Euro 2020, Euro 2021, né? Depois de ter sido empurrada para o ano seguinte por conta da pandemia, e essa é a grande bomba do momento. Por quê? Porque já parecia uma história basicamente resolvida, ainda que não tenha sido completamente esgotada aquela história. O afastamento do Benzema e o fato dele nunca mais ter feito parte dos planos já parecia alguma coisa muito resolvida. A França foi campeã do mundo em 2018, então, assim, essa era uma página basicamente virada do ponto de vista de administração, de elenco, de geração por parte da França com o Deschamps no comando. Mas aí chega na última convocação, na hora da convocação da lista dos 26, né? Lembrando que agora são 26 e não 23 por conta da pandemia. Então, na hora da convocação, na véspera, na verdade, sai a notícia na imprensa francesa: o Benzema pode pintar. E quando sai a lista, o nome do Benzema tá lá. Então é claro que isso atrai toda a atenção, todos os holofotes, toda a expectativa também, por que não? E também toda a dúvida que gera por conta de qual vai ser a resposta do grupo, do ambiente em relação à volta do Benzema. Porque é claro que aí a gente tem como falar sobre o aspecto técnico, a gente tem como falar sobre a transformação do Benzema enquanto estrela da geração francesa e do futebol mundial nos últimos anos, e também do efeito do Benzema voltando para a seleção. Então são caminhos diferentes. Que o Benzema é hoje um dos melhores atacantes do futebol mundial, não resta muita dúvida sobre isso. Ele assumiu um protagonismo maior depois da saída do Cristiano Ronaldo no Real Madrid para ser o homem-gol, mas também o atacante que constrói, que cria, que facilita para quem está ao redor dele, que foi durante muitos anos um coadjuvante de luxo, sendo ali quem ajudava a potencializar determinadas peças, como o Cristiano Ronaldo, como o Bale. E agora o Benzema é o centro do ataque do Real Madrid. Muitas vezes é a única opção, o cara que resolve muitas vezes sobrecarregado, inclusive no ataque do Real Madrid. E depois dessas últimas temporadas, está muito nítido que ele tem capacidade para isso. Qualidade técnica, liderança dentro de campo, capacidade de ser o cara de um ataque. E aí quando a gente transfere isso para a seleção francesa, a gente pensa numa seleção campeã mundial, numa seleção que tem grandes nomes, por exemplo, Mbappé e Griezmann, e que não tem um 9 como ele dentro do elenco. Sim, o Giroud é um atacante bastante importante ao longo desse ciclo de trabalho do Deschamps, não só pelos gols, mas pela forma como ele consegue também potencializar os jogadores que vêm de trás. O Giroud muitas vezes é ironizado, ele não é o artilheiro, não foi na Copa do Mundo, por exemplo, ele não é o goleador confiável, mas ele é um 9 que consegue funcionar bem como uma parede para quem vem de trás, para acionar o atacante que pode ser um armador por trás, Griezmann. O atacante que pode ser um infiltrador da velocidade rompendo os espaços, Mbappé. Então o Giroud, de certa forma, acaba sendo um jogador que complementa outros jogadores que são melhores dentro do ataque. E por isso ele muitas vezes foi essa opção. Agora, que o Benzema é um jogador que consegue entregar esses aspectos com maior qualidade, não resta muita dúvida. Além de ser também um atacante com maior capacidade de desequilibrar, de decidir jogos com mais recursos. O único aspecto que o Benzema não tem o mesmo perfil do Giroud passa pelo lado físico mesmo, o aspecto da presença como um pivô. Nesse aspecto, o Giroud tem uma característica diferente da do Benzema. Mas pensando na capacidade do Benzema em gerar jogo para quem está ao redor, ele pode encaixar perfeitamente bem com o Mbappé e com o Griezmann, para citar os dois principais complementos que ele pode ter no ataque. Então, aí é natural que a gente fale da expectativa de um ganho técnico. A França pode subir ainda mais um degrau relevante para um ataque que já estava entre os melhores do futebol de seleções no planeta. Então, a presença do Benzema tende a elevar a qualidade do ataque. Um aspecto paralelo a isso ok, e como o grupo vai reagir a isso? Porque lá atrás, todo o processo, a denúncia, o escândalo, naturalmente criou conflitos nas relações entre os jogadores dentro de um ambiente de seleções. E a gente chegou a ver, inclusive, declarações de Benzema, Giroud ao longo dos últimos anos, não necessariamente sobre aquele caso lá de 2015, mas depois disso, até mais recentemente. Então, como vai ser a forma da seleção francesa, do grupo, do ambiente, abraçar ou não o Benzema? Acho que aí mora a grande questão. Do ponto de vista técnico, o ganho é indiscutível. Agora, do ponto de vista de gestão de ambiente,
já é mais imprevisível. E é importante a gente lembrar que a França não é uma seleção fácil do ponto de vista de ambiente. E a França tem um histórico não muito distante de problemas graves na gestão de ambiente, de problemas que interferem diretamente no rendimento dentro de campo. Em períodos de grandes competições, por exemplo, em 2010 a França chegou a ter greve durante o período de Copa do Mundo, com os jogadores se recusando a treinar dentro da Copa do Mundo. Então, assim, não é um ambiente simples. Até por vários outros fatores também, né? Se a gente for pensar, até sociais na França, tem vários, tem documentários muito interessantes sobre isso também, sobre como a seleção francesa expõe bastante e ela simboliza bastante vários dos conflitos existentes na sociedade francesa. Então não é um ambiente simples. E essa volta do Benzema reacende várias dessas faíscas. Então vamos ver se isso vai fazer bem ou não para o grupo. Na bola, a tendência é que seja ótimo. No ambiente, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí o reflexo disso interfere na bola, porque interfere no campo, interfere na concentração, nos treinamentos, no grupo que vai passar um período junto para disputar a Euro. Então, esses são alguns aspectos. Um outro lado curioso disso tudo é a gente pensar no tamanho da transformação do Benzema em relação ao tamanho dele nos últimos anos. Quando o Benzema é afastado, e aí a gente tá falando lá de 2015, o Benzema não tinha o tamanho que ele tem hoje. O Benzema, aliás, durante muitos anos, foi um atacante que era muito questionado se ele estava nesse nível todo, inclusive no próprio Real Madrid. E hoje já não há mais qualquer tipo de questionamento em relação à capacidade dele. Muito pelo contrário, o Benzema hoje volta à seleção da França como um dos maiores jogadores da atual geração da França, sem que na seleção francesa ele tenha tido esse status. Porque quando ele é afastado, ele ainda não tinha virado um dos melhores atacantes do futebol mundial. Porque hoje a gente olha pro Benzema e fala sem nenhum problema. O Benzema é um dos melhores atacantes da última década no futebol mundial. Ele é um 9 extremamente completo, ele funciona e complementa bem com vários perfis de atacantes próximos dele. Ele tem muita bola para criar, para definir, para fazer de tudo no ataque. Jogar centralizado, abrir espaço para quem vem de trás, cair pelas pontas. Só que esse reconhecimento é muito mais recente. Então, hoje o Benzema volta à seleção francesa com um tamanho maior do que ele tinha. É até curioso porque nas manchetes francesas fizeram essa relação até com a volta do Zidane, quando ele volta à seleção francesa, resgatando o que tinha sido manchete da época da volta do Zidane à seleção francesa. Evidentemente não estou comparando o tamanho de Benzema e de Zidane, mas se a gente for falar dos principais nomes da França hoje, a gente tende a falar de Mbappé, que é muito pelo que ele pode vir a ser, pelo potencial que ele já apresenta num nível impressionante, com feitos grandiosos para quem tem a idade dele, mas ainda num processo de início de carreira. A gente pode falar de um Pogba, mas não em regularidade, e sim em capacidade, um jogador de um nível impressionante, fantástico meio-campista, mas que não virou essa referência da regularidade no mais alto nível para ser um dos melhores jogadores do mundo. Pelo menos não por enquanto. O Benzema hoje está nesse status. Então o Benzema volta à seleção como o grande nome dessa geração, sem ter sido esse cara dentro da seleção durante todos esses anos, mesmo enquanto ainda estava lá, por mais que ele fosse um atacante, um nome importante da seleção francesa, se a gente for lembrar, por exemplo, nos tempos de Copa de 2014, para citar um exemplo. Mas, enfim, é curioso, porque tem o status do Benzema mudou durante o período em que ele estava fora dos planos da seleção francesa. Então a volta dele acaba tendo um peso muito maior do que a ausência dele vinha tendo nos últimos tempos, ou quando ele foi afastado, ou nos anos seguintes, até pelo fato da França ter sido campeã sem ele. Vamos olhar a lista da França então, que aí eu passo alguns dos nomes, né? O tema principal era o Benzema, mas claro que a lista da França gera várias questões também, porque é uma lista das mais fortes. A França tem hoje um dos principais elencos do futebol mundial. A França com Loris, Maignan e Mandanda no gol. Na defesa, para a lateral esquerda, Lucas Hernandes e Digne. Acho que aí a França tinha opções interessantes. Ferland Mendy, uma delas. Theo Hernandes, de ótima temporada também. Acho até que o Lucas Hernandes, embora evidentemente tenha sido titular na lateral esquerda na Copa do Mundo no título mundial, talvez hoje fosse até interessante ter o Lucas Hernandes como uma opção para zaga pela esquerda, porque as opções de zaga pela esquerda são bem questionáveis dentro desse grupo. Se a gente falar do Kimpembe, pela irregularidade, pelo número de erros que comete muitas vezes também no PSG, e principalmente o Lenglet, que não fez boa temporada no Barcelona, então essas opções são bastante discutíveis. Para a lateral direita, Pavard e Léo Dubois, também está longe de ser uma lateral direita
sem sustos ou sem questionamentos. Então não é que a linha de defesa da França só tenha nomes incontestáveis, não. E tem vários nomes que poderiam estar aí, né? Eu falei do Théo Hernandes como exemplo, Ferland Mendy outro exemplo, o Pamecano outro exemplo. E pro lado direito da defesa, o Varane provavelmente sendo titular, mas a lista também tem o Zuma e o Koundé, né? O Koundé é justíssimo que esteja aí, zagueiro do Sevilha. No meio-campo, nomes bastante consolidados, então é natural falar de Kanté e Pogba porque são os pilares da seleção. Lemar podendo até brigar por titularidade, assim como Rabiot, de temporada instável dentro da Juventus, alguns momentos mais interessantes, mas um setor que foi problemático da Juventus. Sissoko e Tolisso, aí eu acho que passa também muito pela questão da confiança. Boa parte dessa lista do Deschamps esbarra naquela discussão que é eterna. Uma lista de seleção não é necessariamente um retrato do momento. Ela passa muito por continuidade de trabalho, e por ser continuidade passa por confiança. Então, o treinador confiar em vários desses nomes, por já ter trabalhado com eles, já ter passado períodos maiores com eles dentro do ambiente de seleção, isso inevitavelmente entra na conta. Até porque se a gente for olhar para esses nomes da lista, a gente vai questionar vários deles. Embora sejam bons nomes e já tenham conseguido render e são caras de confiança do Deschamps, não são nomes incontestáveis. E pro ataque, agora com a novidade principal do Benzema, a gente já falou sobre ele. É um ataque que tem Ben Yedder, de boa temporada no Mônaco, Coman como opção pro lado do campo, também brigando por espaço, assim como o Dembélé. O Giroud como opção pro ataque, pro centro do ataque, né? Griezmann, Mbappé e Marcus Thuram, jogador do Borussia Mönchengladbach, que também faz parte desse grupo. Aí é até importante outro debate, né, dentro da questão da gestão, do que vai ser a volta do Benzema. O Benzema tá voltando com o status do grande jogador da seleção francesa, embora evidentemente tenha ali Griezmann, Mbappé, Pogba, que são nomes bastante importantes, mas o Benzema volta com uma grande novidade. Não fazendo parte do ciclo, não jogando pela seleção há 6 anos, ele volta para ser titular? Porque ele volta como um reforço considerável. E aí você comprar a volta de um jogador que pode causar problemas dentro de um ambiente por essa incerteza do que vai ser o impacto dessa notícia, você compra essa volta para colocar em campo logo de cara ou para não colocar em campo? Não colocando em campo, você pode comprar uma briga à toa. Colocando em campo, você pode comprar uma outra briga, que é furar a fila, é passar na frente dos demais que fizeram parte desse grupo. Então não é algo simples de administrar também. Vamos ver como vai ser essa condução por parte da França, da seleção. E aí, para encerrar, vou colocar aqui alguns prints do que o L'Équipe colocou. A equipe fez algumas projeções do que podem ser escalações da seleção francesa com o Benzema voltando, imaginando o Benzema como titular. E aí é claro que o espaço está aberto também para vocês questionarem aí qual vai ser a escalação, qual não vai. Acho que são variações até naturais, são 4 campinhos diferentes, esses que estão na tela. A primeira tem um 4-2-3-1, dentro de um 4-2-3-1 um pouco torto, que foi o que a França usou muito na Copa do Mundo, né? Nesse caso, o Rabiot tá como esse meio-campista à esquerda, que foi o que o Matuidi fazia muito na Copa de 2018, que era dar um equilíbrio à dupla de volantes. Então é um 4-2-3-1 que tem o Griezmann como um segundo atacante solto atrás do 9, que nesse caso seria o Benzema, o Mbappé podendo ser esse ponta de um dos lados, e o outro lado sem o ponta, e sim com um meio-campista de ocupação de espaço, que vai virar um terceiro meio-campista próximo de Pogba e Kanté. Então aí é questão de desenho e variações, mas esse é um dos desenhos que a equipe coloca, nesse caso com Varane e Kimpembe na zaga, Pavard e Lucas Hernandes nas laterais. Aliás, outro nome ausente dentro dessa lista é um Titi, que vale lembrar em relação à seleção francesa anteriormente. Mas outra variação que a equipe coloca já é um losango, que nada mais é do que uma variação do que pode ser aquele sistema também. Se você tem o Mbappé como ponta por um dos lados e o Rabiot como meio-campista pelo outro, é natural que o Rabiot encorpe o centro do campo, o Griezmann vira um articulador atrás de uma dupla de ataque, o que pode permitir que o Mbappé tenha mais liberdade para romper os espaços, não só na ponta, também por dentro. E aí, até os espaços que o Benzema vai ajudar a abrir também. Acaba sendo uma formação, uma variação natural e muito interessante para o Griezmann. E pensar em Griezmann, Mbappé e Benzema, né? Acho que é um trio que pode se complementar bem demais. A outra variação já é com 2 pontas que eles colocam, então Kanté e Pogba como dupla de volantes, com Coman e Mbappé, nesse caso, formando as pontas, e aí o Griezmann como esse 10 atrás do Benzema. É apenas uma mudança de perfil do meia que vai atuar aberto. Então você pode variar ao lado do Mbappé, pode ter um ponta mais agudo em vez de um outro meio-campista. Então, em vez de colocar um terceiro meio-campista, coloca um outro ponta, que pode ser o Coman, pode ser também o Dembélé, então, enfim. Aí vira uma questão de escolha de peças. E a última opção que a equipe coloca é um 4-3-3, que tem o Kanté como esse primeiro, embora não seja comum o Kanté jogar como o primeiro de fato,
mas também é uma variação possível, tendo Kanté, Pogba e Rabiot como esses três meio-campistas, e aí, de novo, é só uma questão de variação nesse caso, o Griezmann caindo por uma ponta com o Mbappé na outra. Aí são só pequenas variações de posicionamentos e comportamentos táticos que vão ser relevantes para a estrutura, para as ideias de jogo, para as estratégias específicas de acordo com o adversário, mas enfim, não são planos muito diferentes uns dos outros. Em vários dos casos, uma mesma escalação vai ter esses diferentes desenhos dentro de uma mesma partida, porque é uma questão de fases, momentos, movimentações. Enfim, é um tema amplo, né? A seleção da França é uma das melhores seleções do futebol mundial no momento, é a atual campeã do mundo, tem um dos melhores elencos do futebol de seleções, sem dúvida alguma, então muita gente de peso fica fora por falta de espaço, e a volta do Benzema por si só é o grande assunto da semana nesse universo das seleções projetando a Euro. O espaço está aberto, se inscreva aí no canal, deixa a curtida no vídeo, um abraço e até a próxima.